medo da anestesia, a relação do paciente com o anestesista. Será que eu vou acordar ou vou morrer durante a anestesia? Hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas e ter uma conversa muito agradável com duas grandes amigas que eu recebo com muito carinho, muito prazer, a doutora Cristina Andrada Batista e a doutora Larissa Gouveia, que são amigas pessoais com quem eu tenho a honra de dividir o centro cirúrgico. E eu tenho certeza que a gente vai poder tirar muitas dúvidas e esclarecer, principalmente para a população, o que realmente é um conceito de uma anestesia segura, o que realmente a gente tem que se preocupar em relação à especialidade da anestesia. E é claro que eu vou colocar um pouquinho de pimenta nessa história para a gente entender o que vocês acham, se realmente é uma especialidade que é masculinizada. Mas isso a gente deixa um pouquinho mais para frente. Fernando Vidigal, meu amigo e irmão, prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez juntos. Cris, Larissa, obrigado por terem aceitado o convite. Vamos discutir um pouquinho desse universo aí da anestesiologia, falar um pouquinho de dor, aspectos interessantes. Essa semana me chamou muita atenção. Capa da New York Times, da revista semanal, mais de 2 milhões de pessoas vivem com dor crônica no mundo. Isso é mais do que diabetes, câncer, doenças cardiovasculares juntas. Como é que a gente vai abordar isso? Vamos falar um pouquinho de dor, vamos discutir aí essa especialidade tão bonita, que muitas vezes não é tão divulgada, acaba só sendo restrita a um ambiente de centro cirúrgico, mas obviamente tem uma série de outras afinidades aí que a gente pode discutir. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Então vamos começar com a pergunta clássica. Primeiro para a Cris, depois para a Lari. Quem é a doutora Cristina Andrada Batista e quem é a doutora Larissa Gouveia? Boa tarde, gente. Então, eu sou uma pessoa multifacetada, né? Porque eu sou médica, anestesista, mas eu também sou mãe, sou esposa, sou amiga de muita gente, tenho outra especialidade, eu faço dor. Eu tenho muitas facetas, mas assim, o que é prioridade, o que é lazer? Então, minha prioridade é a minha família e a minha profissão. Então, eu sou mãe e sou médica. Ah, que legal. Lari. Primeiro, eu quero agradecer muito estar aqui. Muito obrigada. Uma honra. Bem, eu, como a Cristina também, acho que pela ordem, eu sou mãe, esposa, médica anestesista, sou professora e sou muito família. Gosto muito da minha casa, gosto muito de partilhar minha casa com as pessoas que eu gosto. E a profissão, para mim, é uma paixão. Eu adoro o que eu faço, eu amo anestesia, eu não me vejo fazendo outra coisa. Adoro estudar anestesia, adoro fazer anestesia. Pergunta básica, por que escolher anestesia? Eu passei a minha faculdade inteira com certeza absoluta que eu ia fazer cirurgia. Então, eu fiz iniciação científica em cirurgia e eu tinha certeza absoluta que eu queria fazer cirurgia. No último semestre, eu resolvi fazer o internato, que é o estágio da anestesia, da medicina em anestesia, porque eu queria entender mais anestesia para poder ser uma boa cirurgiã. E aí eu comecei a gostar muito, porque a anestesia não é só aplicar anestesia e pronto, como eu mesma achava como estudante de medicina. Anestesia, você tem um compromisso com o paciente que você não tem. Eu acho que é uma das especialidades que você mais tem um compromisso com o paciente naquele momento. Uma segurança, assim, do paciente está tudo nas suas mãos. E isso é muito bacana. Sem contar a fisiologia e toda a parte técnica que tem atrás da anestesia, que me fascinou. E eu estava, ainda quando eu estava na dúvida entre um e outro, eu pensei assim, poxa, eu tô aqui numa anestesia de uma cirurgia que estava há 8 horas acontecendo. Eu falei assim, bom, eu já almocei e eu já consegui tomar uma água. 15 cafés. 15 cafés. E aí, no outro dia, eu tava bem, assim, enfim. Te dava flow, né? Eu acho que eu ia ter uma qualidade de vida muito melhor com anestesia. Eu tava um pouco errada, mas eu descobri isso muitos anos depois. Cris, alguma coisa de diferente disso que a Larissa trouxe? Foi bem parecido, porque quando eu entrei na faculdade de medicina, eu queria tudo. Tudo que eu passava, eu achava legal e eu queria fazer. 2 coisas que eu não me simpatizei, foi pediatria e gineco.
Então, mas eu gostava muito de clínica médica e gostava muito de clínica cirúrgica. E comecei também a fazer trabalho na época do internato. E um grande professor, porque assim, esses professores, eles fazem a diferença. Aqueles que marcam, né? A pessoa, quando ela tem aquela característica de ensino, ela consegue contagiar, né? E eu tive um grande professor de cirurgia do aparelho digestivo, e colei nele, e ele me chamou para entrar num Whipple. Eu achei o máximo aquilo. Falei, vamos. Só que ele tinha aquela fama, se entrar, não sai. Eu entrei. Foi mais do que um plantão de 12 horas. Foi mais durada que a cirurgia. Sem poder sair. Sem poder sair. Aí quando eu saí, né, ele me perguntou, eu acho que ele fez isso de propósito. Me perguntou, o que você achou? Eu falei, professor, eu achei muito bacana, mas... Aí ele, você tá vendo que cirurgia não é uma coisa tão simples quanto se você está pensando? Será que você quer isso para você? Aí eu fiquei meio travada, né, porque eu sempre quis. Aí eu falei, ai, professor, mas e o que eu faço? Ele faz anestesia. Aí eu, mas anestesia? Ele é o anestesista que proporciona que a gente faça essas cirurgias e o paciente tenha um bom desfecho. Um bom anestesista, ele faz toda a diferença na vida de um paciente. Eu não me esqueço disso. Então, deixa. Foi. Legal. Existe um aspecto importante que eu acho que as pessoas precisam saber, que cada vez mais existe uma prática chamada visita pré-anestésica ou consulta pré-anestésica, que é uma avaliação que você passa com o anestesista em consultório previamente a uma cirurgia. O que vocês acham disso? É fundamental? Não tem outra volta? Todos os pacientes realmente precisam passar por esse tipo de avaliação? Então, eu peguei a transição. Quando eu entrei na anestesia, isso não existia, quando eu entrei na residência, e eu vi isso acontecendo, crescendo, e eu vou além, Evandro. Não só a consulta pré-anestésica não tem volta, quanto vai começar o processo da visita pós-anestésica. O acompanhamento pós-operatório dos pacientes que a gente anestesia. Isso já é realidade em alguns lugares. Interessante isso, hein? E eu acho que isso é muito bacana, porque a gente vê o que a gente faz depois. Porque muitas vezes a gente não vê. A gente tem, aqui em Brasília, o modelo de trabalho de anestesia, ele contribui com a gente, porque como a gente sempre está com a mesma equipe no mesmo lugar, a gente vê o desfecho dos pacientes. Mas em outros lugares que o cirurgião anda e o anestesista também, você não sabe como seu paciente ficou depois. Sabe a curto prazo. E quem é médico mesmo de verdade, a gente quer o desfecho, né? A gente quer que o paciente fique bem total. Então, a visita pós-anestésica é importante, é excelente você falar sobre isso, porque as pessoas precisam entender o que é, para que serve, e que num futuro muito breve a gente vai ter a visita pós-anestésica. A relação médico-paciente do anestesista ela é muito curta. Isso. Né? Aquele período ali de contato ele é curto. Eu acho que a consulta pré e a consulta pós traz aí, humaniza, né, essa relação de vocês. Sim. E traz mais confiança e, ao mesmo tempo, a percepção de cuidado. Você não pensa assim também, Larissa? Não. Na prática é isso mesmo? Não tenho dúvida. A gente passa muito pouco tempo com o paciente, e eu imagino que o paciente deve ter muito medo mesmo, porque ele está entregando ali o sono dele a uma pessoa que ele nem conhece. Então, é muito complicado. E eu acho que até para os procedimentos mais simples, que seja uma sedação de curto período, a visita pré-anestésica é muito importante, porque o paciente vai dizer o que ele tem medo, ele vai receber todas as informações que ele precisa para aliviar aquele medo. Então, eu acho fundamental a visita pré-anestésica. E após, como a Cris falou, vai definir até a nossa conduta. O que a gente precisa melhorar na nossa anestesia para o próximo paciente não passar por náusea, vômito, qualquer coisa que o primeiro paciente teve. E esse medo, né? Eu como cirurgião, eu escuto muito assim, doutor, mas como é que vai ser a minha anestesia? A gente comentou a respeito da importância da consulta pré-anestésica, mas e o medo? E o medo que eu já fui anestesiado algumas vezes, e eu confesso que eu tenho medo, a gente sempre fica muito preocupado. Como é que vocês abordam isso? Na prática do dia a dia, o que é importante para o paciente que está dentro de uma sala, que não é o habitat natural dele, porque o nosso acaba sendo. Acho que a gente passa, sei lá, quanto tempo proporcional dentro de uma sala cirúrgica, se comparar com o nosso dia a dia, eu tenho certeza que é altíssimo, né?
Pra gente, então, aquilo ali é como se a gente estivesse num shopping, com toda a seriedade que tem que ter, mas não deixa de ter uma certa analogia. Para o paciente, não. Para o paciente, aquilo é como se ele estivesse entrando num local em que ele não é capaz de resolver absolutamente nada. Ele perde a sua identidade, vamos dizer assim. Como é que a gente faz? O que vocês acham que é fundamental nesse contexto para que o paciente possa realmente falar, não, vou dormir, vou acordar, tá tudo bem, eu sei que eu posso ficar tranquilo? Então, tem a parte científica, teórica, mas normalmente eu gosto de explicar para os pacientes de uma forma bem corriqueira. Quando você entra num avião, você tem algum controle sobre o que vai acontecer? Nada. Você não entra no avião? Entra. Entra sem medo nenhum? Não, de jeito nenhum. É a mesma coisa. Então a gente tem que ir pela estatística. Se dá tudo certo com todo mundo, vai dar comigo também. Então, eu costumo reforçar muito para o paciente que tem muito medo. Olha, você tem que pensar na maioria. Todo mundo dá certo, você também vai dar. Tem 0,9% de chance. Tem riscos hoje em dia que são calculados, né? A gente dá os dados e, de uma forma, pelo computador, ele dá um risco de acidente cardíaco grave, né? Os eventos cardiovasculares maiores. Então, a maioria dos pacientes que tem uma doença crônica controlada, o risco sai como 0,9%. Tá, 0,9% é muito pouco. Quando é com ele, é 100%. Mas a gente sempre tem que pensar pela estatística. Então, vai dar certo. O que conforta um pouco, às vezes, é o paciente saber que tem uma pessoa que está ali para que ele fique confortável. Essa palavra conforto também, ela dá uma tranquilizada no paciente. Ele tem que entender que o anestesista não vai só fazer ele dormir. Ele está ali para dar conforto. A gente vai aquecer o paciente. A gente vai cuidar do posicionamento do paciente. A gente vai garantir que ele tomou todas as medicações que ele precisa para não ter náusea, vômito, mal-estar, analgesia satisfatória. Então, quando a gente fala em conforto, ele fica mais tranquilo, né? A consulta pré-anestésica é muito importante, ela só não é ideal porque a gente ainda não consegue fazer com que quem faça a consulta execute a anestesia. Sim, isso acontece. Isso seria ideal se a gente conseguisse, mas hoje é muito difícil na realidade que a gente vive. Só que, quando a gente está na consulta, a gente escuta o paciente e vê o que aflige, e muitas vezes são medos que são completamente contornáveis. Agora, é importante sempre o paciente entender a diferença entre medo e pânico. Tá? Pânico é um diagnóstico psiquiátrico, é uma situação que é pontual e que a gente tem pacientes que têm síndrome do pânico e que tem que ter um preparo pré. A gente precisa dar um tranquilizante para o paciente no pré-imediato. A gente tem que ter o cuidado dele entrar na sala de cirurgia e já está tudo pronto para ele ser anestesiado, ele não ficar vendo a movimentação, o ambiente, porque, como o Evandro falou, para a gente é a nossa casa, mas para o paciente é um ambiente extremamente hostil. Então, o medo a gente consegue controlar conversando muito bem. E o pânico também. O paciente que tem pânico, ele precisa saber que o anestesista está lá também para dar esse conforto para ele. Ele não vai ter crise de pânico dentro do centro cirúrgico se o anestesista estiver lá com ele. Eu já vi muitos pacientes recusando fazerem cirurgia por conta da anestesia, né? Eu acho que isso é um problema, porque, enfim, se está indicada a cirurgia, é porque ele precisa daquela cirurgia, a gente não pode colocar ali um entreposto entre a cirurgia e o paciente, que é a anestesia. E aí, Larissa, eu acho que assim como todas as especialidades médicas, vamos colocar de uma maneira genérica, avançaram, né? A gente avançou muito na oncologia, na ginecologia, nos procedimentos minimamente invasivos. A anestesia também avançou. Então, aquele estigma daquelas anestesias de 40, 50 anos atrás, ele não se aplica mais em 2025. Como é que vocês abordam isso? Como é que, na prática, vocês trazem isso para o paciente para que a gente consiga criar ali aquele ambiente mais seguro, de confiança? Mais uma vez, ressaltando que o tempo que vocês têm com o paciente é muito curto e esse ajuste precisa ser muito rápido, precisa ser muito fino, né, Larissa? Com certeza. Olha, trazendo o que a Cris falou, a comparação com o avião, eu, por exemplo, morro de medo de turbulência. Morro de medo quando eu tô no avião e tem turbulência. E aí, o que eu resolvi fazer? Comecei a ver o que os especialistas têm a dizer sobre a turbulência. E é uma coisa extremamente segura e é que mantém o avião lá em cima. Então, todas as vezes que tem turbulência, eu tento lembrar disso. Isso aí vai tá tranquilo. Enquanto tá tendo turbulência, tá tudo bem. Então, eu acho que a informação do paciente, pelo menos
para mim funciona assim, eu acho que o paciente se informar enfim, tem muito a ver com o medo dele. E aí, eu acho que um podcast deles é sensacional, porque o paciente pode ter a informação que ele precisa. E eu vou te dizer que a anestesia de 30 anos atrás é completamente diferente da anestesia de hoje. A tecnologia, assim, dentro da anestesia mudou demais. Então, hoje a gente consegue monitorizar não só pressão do paciente, frequência cardíaca, mas a gente consegue monitorizar como é que está a profundidade da anestesia dele, se ele realmente está dormindo. Então, acaba com essa história de, ai meu Deus, mas eu vou ser anestesiado e vou acordar e não vou conseguir mexer. Isso não existe. A gente consegue monitorizar se o paciente está dormindo, se ele precisa de soro, se ele precisa de sangue, tudo, sabe? A gente tem tudo nas nossas mãos. É só a gente ler os monitores, ver o paciente, a gente consegue monitorizar tudo. Então, é muito seguro. A anestesia se tornou, assim, é muito tranquilo. Que bom, que bom. Evandro, passando aqui para um outro tópico, pergunta para a Cris agora. Eu acho que um dos problemas médicos mais negligenciados no mundo é a dor. Acho que todo mundo acha que sabe tratar dor. É a praia dela, tá? E Eu gosto. a maioria dos pacientes, quando a gente vai realmente avaliar, não tem a sua dor controlada, não tem a sua dor sequer avaliada, mensurada e, consequentemente, tratada. Vamos fazer um overview aqui hoje, saindo do ambiente do centro cirúrgico, passando para tratamento de dor, né? Eu trouxe esse dado aí de 2 bilhões de pessoas com dor crônica. Como é que é seu dia a dia em relação a tratamento de dor? Às vezes as pessoas também não sabem que o anestesista faz esse trabalho fora do centro cirúrgico, né, de acompanhar pacientes e fazer toda uma abordagem terapêutica, diagnóstica e terapêutica de dor. Como é que é o seu trabalho em relação a tratamento de dor? Faz um overview aí pra gente, Cris. Eu gosto muito de falar sobre isso, que realmente não é a população que não sabe, os médicos não sabem, tá? Então você vê que a gravidade é muito maior do que a gente estima, certo? Os pacientes, eles não sabem que existe uma especialidade de dor, eles não sabem que existe um tratamento para aquela dor que há anos ele carrega, e é muito importante a gente falar sobre isso em todos os lugares que a gente for. Primeiro ponto, uma analgesia transoperatória e pós-operatória adequada evita muita dor crônica, quando a gente está falando de dor crônica relacionada à cirurgia. Então, de cirurgias que você pensar, tem dor crônica. Cesariana pode dar muita dor crônica. Se ela for bem manejada inicialmente, ela vai ser completamente resolvida. Se faz um monte de exame de imagem, não aparece nada, porque dor crônica tem isso. Você faz vários exames e não existe uma doença que justifique aquela dor. Subjetivo, totalmente. É subjetivo, porque é uma coisa que a gente não enxerga. A mudança no sistema nervoso central do paciente, ela não é visível. E existe o que a gente chama de neuroplasticidade. Assim como uma criança que tem muitos estímulos, pode aprender mais, pode evoluir mais, o nosso cérebro também tem a neuroplasticidade do mal, que é essa da dor. A gente aprende a sentir dor. Então, quando a gente tem uma dor crônica, a gente tem que fazer o paciente desaprender a ter dor. Então, são várias abordagens, né? A dor é um negócio que eu sou recente, na minha vida é recente, mas que eu fiquei completamente apaixonada. Eu entrei na dor por conta das pacientes de endometriose, porque o cirurgião o grupo de endometriose que a gente anestesia lá na maternidade, ele tinha uma demanda de me ajuda com a dor dessas pacientes. Eu não sei mais o que eu faço. Né, e aí eu fui Essas tentar... meninas jovens sofrem cronicamente. Anos. E aí eu fui tentar achando que eu sabia, com a bagagem de anestesia que eu tinha. E aí eu vi que eu não sabia. E aí eu comecei a buscar e abrir um universo, né? Eu descobri que eu não sabia muita coisa, certo? E nem é para todo mundo saber tudo, mas a gente precisa saber que isso existe e a gente precisa saber encaminhar esse paciente. A dor é extremamente negligenciada e é estigmatizada, o que é pior. Porque às vezes o paciente sofre pra caramba e ele chega num pronto-socorro dizendo que tá com dor e às vezes tem que ouvir piadinha dizendo que ele é ou viciado, ou que ele tá com dor de caráter emocional, não vou nem usar os nomes pejorativos que se usa. Então, paciente que sofre muito, né? Eu só peço para
ou todos os médicos que estejam vendo a gente, ou todos os pacientes, todas as pessoas que têm dor crônica, procurem um médico de dor. Ninguém precisa ficar sofrendo com dor a vida inteira. Ô Cris, e dentro dessa área, falando aqui dessa especialidade, né, em relação à dor, anestesista, quem mais que entra dentro desse espectro? Talvez aí reumatologistas, médico-paliativistas, geriatras. Fala um pouquinho mais para quem está ouvindo a gente possa também entender e saber quem buscar aí nesse campo. Certo. Então, a dor começou como uma área de atuação, certo? Ela é muito recente. A especialidade de dor começou nos Estados Unidos com um anestesista, ele era um médico militar, e ele começou a atender os pacientes sequelados da guerra. Interessante isso, hein? Os pacientes que tinham uma dor que não passavam com analgésico comum, nem com morfina, que é a dor neuropática, né? Ela não responde muito bem ao opioide. E aí começou-se a estudar que dor seria essa, como isso funciona, como se trata. A gente está falando de 1940 e poucos. Pós-Segunda Guerra. É recente demais, extremamente né? recente. É. E daí, do Dr. Bônica, saiu anestesistas fazendo esse tratamento de dor, porque o tratamento da dor em procedimento, ele tem muita relação com anestesia regional, certo? Então foi um negócio que ficou muito próximo. Hack peridural e bloqueios de nervos periféricos. Uhum. Então, foi evoluindo de uma forma que o ortopedista também entrou nesse mundo, porque existe muita dor crônica por articulações, as musculoesqueléticas, certo? E logo na sequência, vamos dizer assim, em paralelo, os neurocirurgiões, porque a gente tem as dores orofaciais, neuralgia do trigêmeo, a gente tem muita dor relacionada com pressão de coluna, e é um universo muito do neurocirurgião. Só que o reumatologista tem muitos pacientes com dor crônica por artrite, por deformidades articulares, e aí entrou o acupunturista, o fisiatra. Hoje a gente tem neuroclínico que faz pós de dor. E a dor, ainda no Brasil, ela é uma área de atuação. Você tem que ter uma especialidade, vamos dizer, mãe, e depois você vai estudar dor. Hoje, não existe uma residência médica? Existe, mas ela não é obrigatória para que você trabalhe com dor. Óbvio que a gente vai evoluir para isso, uma residência, uma formação. Só que hoje a situação é tão grave que você não tem formação de dor dentro da grade curricular. Lá na faculdade. Não, nada. Então, assim, eu acho que você nem sabia disso, mas o ano passado a gente entrou com um projeto de lei na Câmara dos Deputados, chama Brasil Sem Dor. É um projeto que inclui a especialidade de dor no SUS como um acesso universal para os pacientes. E a gente tentou colocar o ensino de dor obrigatório nas faculdades de medicina, odontologia, psicologia e enfermagem. Mas aí a gente descobriu no Congresso que isso depende de decreto presidencial. O Ministério as grades curriculares só são alteradas dentro do Ministério da Educação, que é uma coisa vinculada à Presidência da República. Então a gente tem esperança que seja um primeiro passo de uma longa jornada e que a dor seja ensinada dentro das faculdades para todos os profissionais de saúde, não pode ser só o médico. Os outros profissionais, eles têm que ter uma abordagem diferente para o paciente de dor, né? Então é um sonho, foi um pequeno passo, mas que eu fiquei extremamente feliz porque eu sempre pensei nisso, mas a ideia, o escrito não era meu, eu tinha isso no meu coração, e aí num dos cursos que eu fiz eu conheci um professor que tinha isso, que ele tinha feito, e por um acesso que eu tenho aqui em Brasília, a gente conseguiu levar. Então, o professor Carlos Marcelo, hoje ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, a SBED, e a gente levou isso para o Congresso, a Lei Brasil Sem Dor. Então, acho que legal. Espero que frutifique, tem que ter um começo. Ô, Cris, eu queria aproveitar o gancho que você colocou em relação à questão da necessidade da inclusão de uma disciplina ligada à questão do conceito dor e puxar a Larissa para esse papo, porque eu e a Larissa a gente tem uma coisa em comum, a gente trabalha com aluno, a gente é professor. Lari, o que você faz para mudar a cabeça de um aluno que não quer fazer anestesia de jeito nenhum e você resolveu convencê-lo de que o caminho é fazer anestesia? É possível?
Você acha que tem algum tipo de preconceito? Deixa eu jogar um pouco de tempero nessa conversa. Será que desde a formação da faculdade já não se tem um conceito prévio de que anestesista é uma especialidade que tem que ser feita por homens? Será que não existe isso? Será que é possível mudar, pensando já no academicismo mesmo, naquele aluno que vai chegar para você? Porque tem uns que chegam para mim e falam assim, professor, eu quero fazer ginecologia. Ele começa a enxergar um pouco mais o que é a ginecologia, como aconteceu com a Cris em relação à cirurgia, a coisa vai mudando um pouquinho, né? E o professor, ele tem uma capacidade muito grande, sim, de interferir em qual caminho, qual especialidade o aluno vai trilhar depois que ele terminar a faculdade. Como é que você trabalha com isso? E eu sei que você também trabalha com residente. Você convive com médicos que escolheram fazer anestesia, né? Eu dou aula mais para residente, então é a pessoa que já escolheu a anestesia. Mas o que eu tento falar para alguns internos, as pessoas que estão mais para o finalzinho do curso, é que a anestesia tem seus prós e contras, mas muito mais prós do que contras. É uma especialidade muito ampla, então hoje você pode fazer dor, hoje você pode fazer só procedimentos fora do centro cirúrgico, ou você pode ficar dentro do centro cirúrgico. Você ainda pode fazer UTI dentro da anestesia, então é muito amplo. Basicamente, você pode ter a carga horária que você quiser. E é muito gratificante fazer anestesia, porque você... Enfim, tudo que envolve tanto a medicina dentro da anestesia, que é uma medicina extremamente interessante, resolutiva, isso é muito bacana. Você tem uma responsabilidade grande dentro do centro cirúrgico, mas você... É porque eu sou tão apaixonada na anestesia. Mas, assim, agora, alguns problemas que tem na anestesia. Você está sempre vinculado a um cirurgião, então você está nos bastidores. Vocês têm medo de cirurgião? Nem um pouco. Tem? Alguns, né? Alguns. Eu tenho medo do que ele pode fazer com o paciente. Medo dos maus cirurgiões, né? Talvez. Vocês acham que a especialidade de anestesiologia ainda é uma especialidade masculina? Acho. Eu acho que sim. Eu acho que cada vez mais a mulher está conseguindo entrar nos hospitais, mas por muitos anos aqui em Brasília a mulher não entrava em grandes hospitais, a mulher anestesista, ponto. Se é mulher, não entre. Não interessa se é boa, se é ruim, se é bonita, se é feia, não entrava. Então, é bem masculinizada ainda. Vou fazer uma pergunta que eu não iria fazer, mas eu acho que vai trazer mais emoção. Vocês já se sentiram, entre aspas, desrespeitadas por um cirurgião pelo fato de vocês serem mulheres na hora de anestesiar? Cris, não diga nomes, mas não comprometa a continuidade do podcast. Não, e tem um detalhe, assim, eu vou acrescentar isso que o Fernando falou, porque eu convivo com vocês. O meu dia a dia, eu faço parte do dia a dia de vocês. E assim, eu sei que vocês têm personalidade de sobra de encarar um gigante de 2,10 metros se precisar, sem problema nenhum. Isso eu tenho certeza do que eu estou falando. Mas o que o Fernando colocou é importante, porque às vezes a questão da discriminação, ela pode vir simplesmente de forma verbal. Ela pode vir não por uma agressividade transparente, mas aquela agressividade velada, né? Sim. Que você se sente agredida, mas ao mesmo tempo a pessoa fala, mas imagina, não tem nada disso, eu jamais pensaria assim. E aí? Como lidar com isso? Então, já aconteceu? Nossa, olha, é um assunto assim que daria 2 horas aqui só dele. Vamos conversar. O que acontece? Quando eu entrei na anestesia, eu gostava muito de clínica, de cirurgia, então eu sabia muita medicina. E aí as pessoas que conviviam comigo falavam assim, mas pra que você está fazendo anestesia? Você vai virar anestesista do SUS. Você tem que ir fazer outra coisa. Aí eu tava no R1. Aí eu pensando assim, mas por quê, né? E eu não queria ficar em Brasília. Eu tinha um objetivo de ir para Recife. Em Recife, mulher, a forma de trabalhar é diferente. Eu vou tentar resumir depois para explicar essas formas, né? Aí logo em seguida, eu estava quase terminando a residência, tinha assim, eu não ligo para comentários machistas, eu me divirto, porque realmente assim, a minha autoestima ela é muito grande, então é muito difícil você conseguir me abalar. E uma vez eu tinha um professor, ele era muito engraçado, ele falava assim, essa doutora tem inteligência de homem. Desse jeito? Mas assim, ele era um senhor,
certo? E eu acho assim, isso não é demérito. Homens são inteligentes, que bom. Eu também sou. E eu acho que qualquer mulher pode ser. A gente não pode enxergar isso como um demérito. Porque sempre foram os homens que desbravaram. Sempre, a maioria das invenções, dos caminhos que foram abertos, a grande maioria foram homens. Então, você é inteligente igual um homem. Muito obrigada. Eu não ligo. Não me abala. Agora, teve uma coisa que me abalou e que foi uma mola propulsora. Uma vez eu estava para terminar a residência e aí tinha um staff, né, um médico que era da residência, que era responsável pelo grupo de anestesia de um grande hospital aqui, e eu sabia que eles estavam com muita deficiência de anestesista naquela época. Aí eu cheguei para ele e falei assim, doutor fulano, tô terminando a residência, se o senhor tiver plantão agora de final de ano, Natal, Réveillon, ele olhou assim para mim, enquanto eu for vivo, mulher não trabalha no meu hospital. Meu Deus. Aí assim, eu fiquei meio sem graça na hora, não respondi nada, aquilo ali me doeu, sabe? Falei assim, rapaz, tu não sabe com quem tu tá falando, não me desafia. E eu sou muito, muito movida a desafio. Não me desafie. Porque eu sou capaz de coisa que nem eu sabia que eu era. E aí, eu saí da residência, na época uma professora que até hoje é uma pessoa que me norteia muito, ela queria muito que eu ficasse no HUB, no ensino, fizesse a carreira de anestesista que ensina. E eu decidi que eu ia para o serviço particular e que eu ia conseguir o que todo mundo disse que eu não tinha, que eu não iria. E eu trabalhei. E aí, quando eu entrei num determinado grupo, eu lembro que o chefe do grupo, que era um senhor, também falava assim, ela trabalha igual a homem. Meu Deus. Ai, que bom, mas assim... E aí eu vou falar o outro lado da moeda, certo? E eu quero que todo mundo que escute isso, todo mundo que pensa em fazer anestesia, reflita. Qual é o seu objetivo de vida? Porque assim, hoje, eu sou uma pessoa completamente diferente da pessoa que se formou em anestesia há, não vou nem dizer quantos anos atrás, certo? E eu acho que a mulher, ela tem um papel diferente do homem na sociedade como um todo. Apesar de você poder fazer qualquer coisa, nem é tudo eu posso, mas nem tudo me convém, certo? Então, quando a gente escolhe fazer anestesia, a gente quer desbravar esse mundo do serviço privado, que é um serviço que exige muito trabalho, muita dedicação mesmo, você tem que pensar que você vai abrir mão de alguma coisa. E no caso, você abre mão da família. Eu conheço diversas anestesistas que tiveram um casamento que acabou. Eu conheço várias que não tiveram filhos porque escolheram fazer anestesia no começo da vida, tudo muito sofrido. E aí, quando você chega num ponto que você poderia pensar em ter filhos, você já não pode mais por conta da idade. Então, o meu conselho para uma mulher que quer fazer anestesia, faça. Mas tenha calma. A melhor hora para você fazer o que eu fiz quando saí da residência é depois que seus filhos já têm um pouquinho de idade. Isso não é machismo. Não. Inclusive porque eu acho que quando a gente vive a família, a maternidade, a gente amadurece de uma forma que a gente vai ser um profissional melhor do que aquela pessoa que saiu da residência novinha e que vai desbravar o mundo para trabalhar e tem uma visão, às vezes, que não é a visão do mundo que deveria ser. O médico, ele tem uma carga, ele tem uma responsabilidade de ser maduro muito cedo. E tem que ser, porque a gente lida com a fragilidade dos outros, né? Então, quando eu vejo uma mulher que quer fazer anestesia, eu sento com ela e pergunto, o que você espera disso? Eu não incentivo, eu abro o jogo, eu adoro. Não, assim, eu não sei nem te dizer o tanto que eu gosto do que eu faço. Para mim é muito satisfatório, é muito prazeroso. Eu vejo várias outras especialidades. Eu gosto de algumas, mas eu não consigo me ver em outra, certo? Mas as pessoas precisam entender, porque muitas vezes tem muita gente que escolhe anestesia porque tem aquela fama que o anestesista é um médico que ganha muito dinheiro. Se você entrar na anestesia com essa cabeça, você vai Não se vai frustrar. continuar, vai Você vai ser se frustrar. frustrante. Né? Então, quem quer entrar tem que saber o que espera. E para vocês, mulheres, fora o preconceito de ouvir absurdos, como você mesma disse, o trabalho é dobrado, né? Porque você não deixa de ser mãe. Não. Né? E em algumas funções o pai consegue substituir.
Mas em muitas funções, a mãe, eu acho que é algo instintivo, talvez. Estragar filho, né? isso aí o pai não consegue. A gente não... já é outra história. Então, é um desafio dobrado, porque vocês trabalham no centro cirúrgico, numa clínica de dor, enfim, fazem todas as suas atividades. E no final do dia tem que ser mãe, tem que ver trabalho de escola, enfim, dependendo da idade dos filhos, claro. Conversar, filhos, adolescentes, enfim, eu acho que o trabalho é dobrado, né? Para nós, médicos, é muito mais fácil você ser médico, homem, tá? Comparado com as mulheres. Eu falo isso para minha esposa médica e a gente teve que, em certo momento, conversar e falar, olha, vai ser mãe, vai nascer o filho, vai ser, mas o meu consultório eu vou perder, as coisas não vão ficar. Não, você vai ser mãe, depois a gente vê, né? Então, eu acho que para vocês, além do preconceito, é pior, porque vocês têm um trabalho dobrado, vocês desempenham igualmente, melhora, né? Dependendo, claro, da situação que um anestesista, um homem, mas, além disso, vocês têm todas as funções e fora isso, a cobrança de questões estéticas, tá bem, atividade física, tantas cobranças que as mulheres, que recaem sobre as mulheres, e vocês desempenham isso muito bem. Então, eu acho que, em primeiro lugar, parabéns pelo que vocês fazem, mas, sem sombra de dúvida, é um peso enorme que fica nas costas de vocês, né, Larissa? Então, mas eu acho que isso é a mulher moderna. Ela é assim. A mulher que hoje... Médica moderna. Ela tem... A mulher que trabalha fora, ela trabalha fora e ela vai para casa e ela tem que cuidar da casa e ela tem que cuidar dos filhos e ela tem que cuidar do marido e ela tem que cuidar dela. Não é a médica anestesista, é qualquer mulher que trabalha fora. Tudo bem que na anestesia a gente tem uma carga horária muito pesada. Eu não gostaria de passar os finais de semana fora de casa, as noites fora de casa. Eu preferia estar com a minha família, não tenha dúvida disso. São 12 horas, né? São 12 horas. horas. De 12 horas dia ou noite. Talvez esse seja o problema da anestesia, da medicina intensiva, que você trabalha sob plantão, você não é dona do seu horário. Isso é um demérito dentro da nossa especialidade, porque você trabalha em múltiplos de 6 horas, né? 6, 12, 18, 24, 36, enfim, e aí vai. Mas eu acho que também dá para coordenar bem, porque assim, se você não quiser trabalhar dentro de um hospital, você pode trabalhar para sedações fora do centro cirúrgico e você tem uma vida melhor. Então você consegue trabalhar dentro de 8 da manhã, 5 da tarde. É uma opção. E, enfim, eu acho que eu gostaria muito de estar mais com os meus filhos, claro, mas o que eu faço também? De vez em quando, eu tô num domingo, num plantão tranquilo que não tem cirurgia. Os meus filhos são pequenininhos, eu já levei algumas vezes para dentro do centro cirúrgico. Eles vestem a roupa, eles vão conhecer, sabe? Para participar daquilo. Minha filha é pequenininha, ela já tem certeza que ela quer ser médica. É legal. Consegue desligar o modo trabalho quando chega em casa? Consigo, totalmente. Eu acho que para o anestesista, eu não vejo isso como vantagem ou desvantagem. Mas eu acho que dentro do contexto da especialidade, como a gente até comentou aqui, a relação às vezes é mais curta com o paciente em função de seu momento cirúrgico, né? Legal ouvir de vocês essa questão de avaliações pós-operatórias e provavelmente algumas vão acabar indo para consultas ambulatoriais de controle, como isso já acontece, eu sei que você faz muito isso, Cris, mas eu acho que talvez pelo fato de serem situações um pouco mais pontuais em relação ao anestesista com o paciente, dá para desligar com um pouco mais de facilidade. Acho que essa é uma vantagem da especialidade. O oncologista clínico jamais. Jamais. A gente fica com o celular. 24 horas o tempo inteiro, né? Eu acho que o cirurgião também, no começo de carreira, em algumas circunstâncias, depois até que dá para ter um pouco mais de tranquilidade, né? Então, acho que pelo conceito da especialidade. Mas, Lari, você também passou por alguma situação como essa que a Cris comentou? E diferentemente da Cris, isso me irrita, porque eu já ouvi várias vezes, nossa, você trabalha igual homem, você é inteligente igual homem. Não, eu trabalho melhor que o homem, porque eu acho, sinceramente, que a mulher tem uma sensibilidade que o homem não tem. Aquilo que a gente estava conversando de tirar o medo da paciente, de deixá-la mais tranquila, eu acho que a mulher faz muito melhor do que o homem. Mas muito melhor. Eu acho que entender literalmente a dor do paciente é uma questão feminina. Tem um lado feminino aí, essa questão também instintiva, que eu já comentei, materna, de acolher, de dar suporte, de cuidar, né? Não é só anestesia. O homem nunca vai ter isso. Como a mulher tem, não. E a questão da anestesia, que eu acho que é o que toca no feminino, é justamente isso, é o cuidado. Biologicamente falando, né? Não fala de alma, a alma de médico, a gente tem uma alma. E o homem,
A alma dele é de provedor, de executor, né? Uma coisa racional. E a da mulher é o cuidado. Porque, o que a Larissa estava falando, você cuida do filho, do marido, você cuida da sua mãe, você cuida do seu pai, você cuida de alguma obra de caridade que você pode estar envolvido, você cuida de várias... É muita gente que a gente cuida. Homens não são muito do cuidado. Então, essa questão do cuidado na anestesia toca muito o feminino. Só que é, mais uma vez, o que eu digo, é muito bacana, é muito gratificante, mas a pessoa precisa entender o sacrifício que tem por trás disso. Não entre achando que são só flores. É bem difícil. Porque, da mesma forma que você falou também, no nosso grupo só tem eu e ela de mulher. São todos homens. E o que acontece? Os meus colegas, quando chegam em casa, eles tiram o sapato, jogam a bolsa em cima do sofá e vai deitar. Eu, quando eu saio do hospital, eu tenho que passar no mercado, eu tenho que passar no verdurão. Eu chego em casa e eu faço questão de fazer comida, porque é a hora que eu fico com o meu marido, com o meu filho, que o outro já está fora, está estudando. E eu faço muita questão desse momento em cozinha, porque é um momento, eu acho que a mesa reúne, né? Então, muitas vezes eu vou deitar 10, 10 e meia da noite, porque eu cheguei do trabalho e fui trabalhar em casa, né? E assim, e ainda te digo mais, uma mulher que não tem uma casa para cuidar, ela não é completamente feliz. Eu não tô falando cuidar de casa, não é fazer serviço. Não, sim. É ter a casa para cuidar. Eu não consigo nem pensar numa mulher que seja completamente feliz sem ter uma casa e alguém para cuidar, né? É instintivo, a gente precisa cuidar. É muito sofrido, mas é extremamente gratificante. E no outro dia, às 7 horas da manhã, no centro estamos cirúrgico, lá. 6 na academia, 7 no centro. Não, 6 não, né? 6 na academia. Levantou 5h30. Vamos pensar nisso. Você sabe que a gente tá conversando aqui, eu tô me lembrando que quando eu terminei a residência, trabalhando igual uma doida, e aí eu escutei de um anestesista que é meu amigo, ele falou assim, Larissa, trabalha bem, se você não tivesse útero, você já estaria dentro do meu grupo. Falou assim pra mim. A gente tem que escutar essas coisas. Mas espera aí, E se você pensar bem, depois que eu fui mãe, eu acho que eu me tornei uma médica muito melhor, uma anestesista muito melhor, porque eu acho que a minha sensibilidade aumentou muito mais. E profissionalmente, eu tive grandes conquistas dentro da minha área, né, dentro da anestesia, depois que eu tive filhos. Então, isso não me atrapalhou em nada. Deixa eu tentar explicar o inexplicável. Essa situação, certo? Vamos entender por que isso existe. Brasília começou com pouquíssimos anestesistas. Sim. Certo? E pouquíssimos hospitais. Quando a gente fala de anestesia, o hospital ele tem que ter um anestesista dentro todos os dias do ano, 24 horas por dia. Certo? No mínimo um. No mínimo um. Quando você fala de um plantão de pediatria, digamos que o pediatra falte, você fecha o plantão, se você não conseguir ninguém, e você manda o paciente para outro pronto-socorro, certo? Sim. Na anestesia, isso não é possível. Se o paciente chegar e precisar de uma cirurgia de emergência, principalmente correndo risco de vida, o anestesista tem que estar lá de prontidão. E aí, onde entra essa questão da mulher? Como tinham poucos anestesistas, os grupos eram muito pequenos, e mais ainda antigamente, que as mulheres eram muito dedicadas a filho, casa. Se um filho tivesse um problema de saúde, a mulher não ia deixar o filho com problema para ir trabalhar. E eu acho isso certo. Né? Não estou dizendo que é errado. Só que desfalcava o grupo. Nesse momento, há alguns anos atrás, não tinha como aceitar a mulher nos grupos, porque eram poucas mulheres, certo? E que se uma fizesse falta, ia dar um buraco muito grande. Se engravidasse? Se engravidasse, tivesse... Não, quando engravida não tem problema. O problema é quando a gestação tem problema. Porque quando você engravida, você não sabe se você vai ter uma placenta prévia. Vai se afastar antes ou não do tempo pré-estabelecido. Tem vários problemas que podem acontecer numa gestação, né? Porque eu engravidei as 2 vezes, eu me planejei para sair, fiquei muito pouco tempo fora. Eu fiquei 30 dias fora do primeiro filho e 60 do outro. Então, entende? Pouquíssimo. É outra realidade, tá? Não existe licença maternidade 6 meses. Não existe isso para anestesista mulher. Só se for ela
exclusivamente funcionária pública, né? É uma opção também. Aí, o que acontece? Quando você fala de desfalque na escala, não dava para acontecer. E isso mudou justamente porque a cidade cresceu, porque os grupos têm mais gente, porque tem mulheres que conseguem cumprir muito bem o papel sem falta, sem falha. Então, eu acho que as coisas acontecem. E vamos lembrar, o homem, ele sempre foi o desbravador, né? A anestesia é uma especialidade inicialmente muito masculina. Não que ela seja feita para homem, mas quem fundou, quem evoluiu, quem criou, quem instituiu as sociedades, toda a organização que a gente tem no Distrito Federal foram homens, né? A gente tem a doutora Miriam, ela é viva, ela foi professora durante muitos anos no hospital de base, exemplar, né? Uma anestesista exemplar, ela é uma lady, ela é inteligente, ela é muito Eu tive a honra respeitada. de conhecê-la e Só trabalhar minha com ela. professora. Só E tinha trabalhar com ela. É. Quando a gente fala dessa geração, só tinha ela de mulher. Só. Então, assim, não vamos ter um pouco mais de misericórdia E as dos primeiras- homens. E as primeiras médicas que se formaram em anestesia tinham um contato direto com a doutora Miriam, porque, na realidade, a coisa parte para esse lado. Eu estou em Brasília há 35 anos. Eu consigo observar nitidamente, tanto na iniciativa pública quanto na privada, que durante muitos anos isso era uma realidade. Anestesista mulher era uma situação praticamente inexistente. Hoje é interessante porque a gente já consegue observar. Existem alguns hospitais aqui que têm médicos residentes mulheres, né? E a gente observa o interesse, Fernando, inclusive, dos colegas que são os preceptores em falar assim, não, se ela quiser continuar depois que terminar, eu quero que ela continue. Eu acho que muito mais pela sensibilidade, pelo posicionamento. Quer dizer, você tem toda a razão. O contexto de como tudo aconteceu cria-se, né, um posicionamento masculino. Mas na minha cabeça fica claro e evidente, né, isso não é uma situação de puxação de saco ou achar que eu estou sendo diferente. Não é isso. Mas hoje eu consigo enxergar como cirurgião que a capacidade de sensibilidade, a capacidade realmente de ter um posicionamento mais acolhedor, como você colocou em relação à maternidade, eu transfiro esse acolhimento materno para um acolhimento do paciente, ela é muito maior com a mulher. As minhas pacientes, eu tenho muito cuidado em perguntar isso, o que você achou? Como é que você ficou? E aí, tá tudo bem? As minhas pacientes deixam claro que o posicionamento de uma médica anestesista depois traz muito boas recordações. Não que você não tenha um médico homem que faça isso brilhantemente também, Claro. mas o contexto de como as coisas estão indo, e aí eu acho que a Alma de Médico vem para isso, né? Para a gente tirar um pouquinho essa coisa muito mecanizada, muito instituída, às vezes, a ferro e fogo, né? De que a gente pode, sim, ter toda uma questão de tecnologia, como você colocou muito bem, né? Todo um contexto de avanço em todas as especialidades, mas o abraço, a sensação de acolhimento. Dorme bem. Eu gosto muito de brincar, as meninas estão acostumadas com isso. Falam, qual pacote que você vai querer? Reinaldo Giannichini, Cauã Raymond, né? Para tentar trazer um pouco mais de acolhimento, porque realmente, em algumas situações, assim, de coração estou falando isso, quando, poxa, mas é ele que vai anestesiar? Ai, vamos torcer para ficar uma coisa mais tranquila, porque não que não tenha uma condição técnica apropriada. Tem, tecnicamente, com certeza, mas falta. Existem especialidades que isso faz muita diferença, outras nem tanto, né? Se você pensar num paciente que vai fazer um transplante hepático, ele está preocupado com a vida dele, ele não está preocupado com o jeitinho do anestesista, certo? E quanto mais competente for a pessoa, melhor, não precisa ser tão assim, porque isso é jeito de lidar. Só que em obstetrícia, em anestesia pediátrica, próximos, né? Anestesia pediátrica, que tem uma mãe que está lá desesperada, não que o homem não consiga, mas a mulher faz diferença nesses locais, certo? Então, tem lugar para todo mundo. A gente só tem que achar os nichos, entender o contexto, ver aonde a gente quer ir, a realidade de vida que a gente vai ter. Mulher é tão ou mais capaz que homem e tem o tempero da sensibilidade, né? Apesar da sobrecarga. Fato é que está evoluindo. Eu tenho muitos residentes que são mulheres. Dentro da nossa sociedade aqui da anestesia do Distrito Federal, a maioria da diretoria já é feminina. Então, acho que a gente está conseguindo conquistar bem
o mercado. Em termos de especialidade, saindo um pouquinho dessa questão homem-mulher, entrando um pouquinho na especialidade mesmo. Toda especialidade tem lá o que está em alta na gineco, o que está em alta na Boa. cardio, o que está em alta hoje na anestesia. Para quem quer fazer anestesia, não tem outro caminho, vai ter que ficar no centro cirúrgico. Não estou falando que isso seja ruim, na verdade vai da perspectiva pessoal. Mas o que está em alta, o que vocês têm visto assim que realmente está mudando a cena da anestésio? Dor, eu acho que está mudando. A monitorização, então, isso que eu estou falando de tecnologia, assim, a gente está com monitorizações fantásticas, e isso, claro, que ainda não é uma realidade em todos os hospitais, mas eu acho que a curto prazo talvez seja. Então, a monitorização está sensacional, a gente consegue ver saturação de oxigênio cerebral, tudo. A anestesia é muito mais fina, né? Muito mais Você fina. tem muito mais Então, controle. essa tecnologia está muito boa, está abraçando muito bem a anestesia. Em termos Mas de... eu acho que você está perguntando sobre o que se faz dentro da especialidade. Isso. Tem alguma subespecialização dentro da Existem anestésio? várias, né? E hoje em dia, inclusive... Além de dor, né? Claro. Existe cirurgia cardíaca, cirurgia pediátrica, transplantes, oncológica, que são as grandes cirurgias. Então, existe residência R4 de anestesia em várias coisas, Várias tá? especialidades. Você pode, e inclusive é uma tendência mundial. Antigamente, o anestesista anestesiava tudo e todo mundo. Existe uma tendência do anestesista por grupos cirúrgicos, existe. E assim, daqui 20 anos a gente não vai mais ter o anestesista clínico geral. A gente vai ter o anestesista oncológico, o anestesista pediátrico, o anestesista obstétrico, né? E isso já Os acontece. nuances dessa cirurgia só que não repercutem dentro da anestesia, com né? certeza. Só que tem uma tendência agora que está muito forte, que a gente, inclusive, precisa de muita legislação para isso, que é uma coisa que o brasileiro tem muito... A gente tem que entender que tudo que a gente vive e faz sai do Congresso Nacional. É política. Sim. Então, a gente não adianta ficar sonhando com uma coisa se ela não estiver lá dentro para ser realizada, certo? A nossa legislação para anestesia, ela é muito antiga, muito arcaica para o que a gente vive. Tudo evoluiu, menos a legislação. E aí, a gente fala das anestesias fora do centro cirúrgico. Hoje, a realidade são várias pessoas que fazem sedação em consultório de ginecologista para DIU, em consultório odontológico para paciente que tem medo, para paciente que vai demorar muito, para criança e várias outras coisas. Clínicas de estética. Dermatologia, transplante capilar e assim vai. Até para tatuagem. E esses procedimentos... Teve um Até pra paciente, tatuagem. inclusive, Tatuagem. teve um que morreu ontem, você ficou sabendo Caso disso? recente, não né? fiquei sabendo. Foi ontem ou anteontem, Ah. um Um rapaz... influenciador automotivo que foi fazer uma anestesia. Eu vi alguma coisa. Vou fazer muito por uma- cima. Uma Não, tatuagem. Uma E tatuagem. morreu, assim, a história está muito mal contada, né? Que diz que ele morreu na indução, não chegou a fazer nada de tatuagem. Então, aí, como anestesista, eu penso, será que esse local que ele estava tinha toda a estrutura? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Será que tinha alguma coisa que ele fazia uso que ele não contou? Medicações, alguma coisa ilícita? Nunca se sabe. Então, existem muitas coisas na anestesia que podem dar interações graves. E o paciente precisa ser franco, porque a gente tem que saber como vai enfrentar e o que vai enfrentar. Então, essa questão da anestesia fora do centro cirúrgico é uma realidade, porque fazer anestesia dentro do centro cirúrgico tem essas, vamos dizer assim, essas coisas ruins do horário, a escala. Se você é da segunda, não interessa se a segunda é Natal, se a segunda é o que for, é a sua segunda e você está lá. Férias, a gente não tem um esquema de férias igual de quem é funcionário. A gente tira dias e quando você sai, você não ganha. A gente é autônomo. Então, é outra forma de ver a vida. E aí tem uma moçada, principalmente a moçadinha que está vindo com essa mentalidade de fazer anestesia, que eles chamam de freelance, trabalha por conta própria para determinadas profissionais fora do hospital. É uma tendência forte. E eu acho que isso é super importante ser levantado, porque a gente vê crescendo isso, né? A gente vê procedimentos estéticos, todas essas indicações aí que você trouxe, né, Cris? E as pessoas esquecem do rigor, de toda exato. Necessidade do suporte. da necessidade de suporte relacionada à anestesia. Olha, né? tem uma Não é só o palavra procedimento em si. Em Né? anestesia tem uma palavra que ela é fundamental. Segurança. A segurança é a palavra. O anestesista, ele foi feito para dar segurança ao procedimento, certo? Então, quando a gente fala em segurança, a gente fala do local, a gente fala dos equipamentos, a gente fala de várias coisas que tem um mínimo para ser feitas,
certo? A gente fala também que um anestesista, quando ele está com o paciente, ele só pode estar com aquele paciente, principalmente em sedação, que é uma coisa que você precisa ficar observando a respiração do paciente, né? Então, a segurança, às vezes, é deixada de lado. Isso não pode acontecer. É imperdoável uma falha por falta de segurança. Falha todo mundo vai ter na vida por vários motivos. Sim. Não, e é o que a gente estava falando. É muito seguro fazer anestesia, desde que Tenha os tenha o seguro. equipamentos. E outra coisa que é super importante, fazer anestesia com um anestesista. Então, o médico anestesista, ele estudou e ele se especializou para aquilo. Então, a gente está vendo uma tendência aí, está acontecendo muito em consultório odontológico, que não tem um anestesista para sedar o paciente. E assim, inclusive com cursos online de sedação e anestesia em sedação para odontológica, isso é muito perigoso, porque dentro do curso a gente vê aulas assim, meu Deus, como que tá fazendo isso? Não é possível. Que são pessoas que não têm o conhecimento para isso e tá fazendo. Então é muito importante que seja um médico anestesista fazendo o procedimento. Vou piorar a situação. A nossa legislação, ela diz que qualquer médico pode fazer qualquer procedimento de ato médico, certo? Certo. Eu não concordo com isso e eu acho que essa é uma legislação que deveria ser revista. Existem especialidades que não é qualquer médico que pode fazer. Sim. Claro. Uma neurocirurgia, você consegue abrir um crânio e fazer uma cirurgia cerebral sem a formação de neurocirurgia? Não. Acho que essa legislação ela deve estar em uns 60 anos atrasada, né? No mínimo, né? No mínimo. Por conta da evolução que a medicina teve e, obviamente, de todas as nuances que as especialidades médicas têm. E a gente tem outra deficiência muito grande, que é a lei do ato médico. É muito politicamente incorreto falar sobre isso, né? Mas o ato médico, ele é único, exclusivo do médico. Sim. E isso foi muito banalizado. E hoje, quando você abre a boca para falar, às vezes você é agredido. Na rede social você não pode nem citar, porque todo mundo quer fazer o que o médico faz. Só que tem um problema, ninguém resolve o problema. Ninguém quer responder pelo médico, né? Existe algum processo por... tem o erro médico. Tem algum outro erro? Erro do esteticista? Não tem. Erro médico. Ato médico. Anestesia só deveria ser feita por anestesista com título ou do Ministério da Saúde, preferencialmente da Sociedade Brasileira de Anestesia, que é uma sociedade extremamente estruturada, que trabalha pesado. O nosso nível de anestesia no Brasil, ele é equiparado às melhores anestesias do mundo. A formação em anestesia do Brasil, ela é uma das melhores do mundo. A gente não deixa nada a desejar nem para os Estados Unidos, em termos de formação. É verdade, a nossa sociedade é muito bem estruturada. Então, se um anestesista tem o título da SBA, a gente tem segurança que formação ele teve, né? Isso deveria ser lei, e não é. Acho que esse é um assunto que valeria quase que um outro podcast, né? Para a gente falar disso, porque quando a gente negligencia isso, as pessoas vão até o momento que complica. Quando complica, aí chama o médico, né? Aí realmente é onde... E a gente tem visto crescendo o número de problemas relacionados a essa questão, procedimentos estéticos, tantas outras coisas, e pacientes sofrendo, literalmente morrendo disso. Eu queria aproveitar essa deixa aqui do que foi colocado, principalmente em relação à questão da sedação. Eu acho que é importante a gente sempre deixar muito claro que a necessidade de uma sedação, ficou claro com que a Cris e com que a Lari comentou aqui, a respeito de você ter suporte, você ter equipamento, você ter condição de reverter uma depressão respiratória. E isso só vai acontecer num ambiente com estruturação para isso. Se você vai ser submetido a uma sedação, existe sim um risco de você fazer uma parada cardiorrespiratória. E se você não tiver suporte para isso, a chance de você ficar sequelado é muito grande. Então é importante a gente começar a valorizar sedação dentro de um contexto que permita ter segurança. Então não é fazer sedação para um procedimento estético sem ter estrutura para isso, não é fazer uma tatuagem sem ter estrutura para isso, não é passar por nenhum tipo de procedimento que vai te dar comodidade de ser sedado, mas correndo riscos gravíssimos de ter uma complicação que pode chegar até a morte. Esse é um ponto que a gente precisa deixar bem claro. Perfeito.
Para quebrar aqui um pouquinho, saindo um pouquinho da anestésio, o que vocês fazem fora da anestésio? Boa. Cris, me fala um pouquinho, Larissa. Desliga a chave, boas leituras, boa música, teatro, cinema. O que faz vocês desligarem e conseguirem reenergizar aí para no dia seguinte estar bem aí trabalhando? Começa com a Lari, vai, Lari. Eu adoro curtir minha família. Então, eu adoro ficar em casa. De vez em quando eu saio com meu marido, a gente vai jantar, a gente vai ver um teatro, alguma coisa que a gente gosta, um cinema, conversar, tomar um vinho, é isso que a gente gosta de fazer. Eu adoro ler e adoro viajar. Então, sempre que eu tenho um tempinho, eu gosto de fazer uma viagem com a minha família. Quer deixar uma dica de livro aí pra gente? Boa. Pode ser um antigo? Pode. Shogun. Acho que é o meu livro preferido, Shogun. Se passa antes, na época do Tratado de Tordesilhas, lá atrás, e fala sobre o domínio, a tentativa de domínio da comunidade japonesa, e é lindo, é muito bacana. Alguma dica de lugar em Brasília que você goste e que talvez as pessoas não saibam muito, assim? Vixe, eu ando procurando só os que tem brinquedoteca ultimamente. Cris, fala um pouquinho aí. Como é que tá a sua vida fora da anestésio, além da questão familiar? Ela é tão ou mais agitada do que a anestesia. Mais? Coisa boa. Porque... Meu Deus. Eu vim do Nordeste, né? Eu nasci no interior de Pernambuco e me criei em Recife até meus 17 anos. Depois eu saí para fazer faculdade. Tinha a intenção de voltar e conheci meu marido e não voltei. Eu tenho 20 anos de casada e eu fiquei em Brasília por causa dele, né? E eu acho que eu nem citei ele quando eu me apresentei, mas é porque, assim, ele faz parte de mim. Sabe, assim? Que legal. É muito... Falando de mim, é óbvio que ele tá junto. Então, o que acontece? Eu gosto de pessoas. Qual que é o nome dele? Eduardo. Fala do Eduardo. Vai, Eduardo agora... é minha outra metade mesmo. E o Eduardo é meu parceiro em ideias, em tudo. Ele é um marido muito bom, um pai sensacional também para meus filhos. Eu gosto de pessoas, eu gosto de festa, eu gosto de celebrar, eu gosto de estar muito cheia de gente, eu gosto de receber, e eu gosto de navegar, e eu gosto de tomar vinho. Viajar, eu acho que hoje, esse overturismo, meio que, para mim, perdeu a graça de viajar, porque todo lugar que você chega é tudo tão cheio, tudo tão lotado. Aí eu gosto tanto da minha casa, da minha vida, dos meus amigos, assim. Aqui eu tô muito bem. Eu viajo, adoro viajar, mas eu não tenho essa necessidade de viajar. Vivo feliz aqui em Brasília. O meu hobby favorito é navegar. Eu gosto de navegar no Paranoá. Sério? Sim. Tanto de lancha quanto de jet ski. É 5 da manhã, né? Eu sou a véia da... 2 da madrugada? Eu sou a véia da lancha. Eu não sabia disso, não. Que legal. E eu adoro ver o pôr do sol, porque como a gente vive dentro do centro cirúrgico, aquele negócio sem janela, você não sabe se está sol, se está frio, se está chovendo, você não sabe o que está acontecendo. Toda folga que eu tenho, eu gosto de estar ao ar livre. E no Lago Paranoá, eu encontro tudo. Eu encontro o sol, eu encontro as pessoas, eu encontro um lazer. Eu gosto muito. E eu não gosto de ambientes fechados, não gosto de shopping, não gosto de cinema, não gosto de teatro, não gosto de nada que vai me deixar fechado em ar-condicionado, porque eu já vivo fechado em ar-condicionado. E eu tenho 2 filhos grandes já. Meu filho, um tem 20 anos, ele está estudando agora nos Estados Unidos. E o menor... Você vai precisar gostar um pouquinho mais de viajar, né? Eu trago ele. Porque eu não quero que ele perca aquele vínculo com a família e com a cidade. Eu acho mais legal ele vir do que eu ir. E o outro que está com a gente, mas que também tem intenção de estudar fora. E quando se fala de lugar em Brasília, eu não estou ganhando nada para isso, inclusive, que até gostaria de ganhar. Mas abri um restaurante lá na Marina, na Vila Náutica, que tá uma delícia, na beira do lago, poucas mesas, então não é aquela coisa muito tumultuada. Abre para almoço e jantar, e eu sei que abre quinta, sexta, sábado e domingo, e feriados. Recomendo, um lugar muito bacana. Olha, na Vila Náutica, a Vila Náutica é uma marina que tem ao lado daquele clube Líbano, Monte Líbano, que fica em frente ao Centro de Convenções Novo. Eu me falho completamente. Eu acho que é Oceana o nome do restaurante.
Vamos pedir alguns royalties depois da prova. Eu recomendo. Um Lá tá jabazinho muito bacana lá tá É. bem bonito, bem agradável. Tem uma coisa que a gente também instituiu, que a gente quer fazer sempre em relação a isso. A gente queria ouvir de vocês uma história que marcou. Nossa, eu tenho tantas. Alguma coisa que conta realmente... primeiro. Alguma coisa que vocês pensem e falem, poxa, eu vivi isso. Que pode ter sido alegre, pode ter sido triste. Que fez você Mas sentir que que você fez tem uma você- alma de isso. médico. Aonde você Ah. puxou a alma de médico numa história? Nossa, eu tenho muitas. Escolhe uma. Vou escolher uma então, enquanto você pensa. Foi até recente. Eu tava numa analgesia de parto, paciente no parto normal, esposa de médico, médico lá, cunhada de médica lá, a mãe lá, todo Meu mundo Deus curtindo do o céu. parto normal. Não deu certo o parto normal, precisou ir pra cesariana, e dentro da cesariana deu ruim, assim, sangrou, ficou muito grave, depois deu tudo certo, mas foi muito difícil, ela quase morreu, todo mundo participando e tudo, e aí depois que acabou, o paciente ficou bem, eu levei pra UTI, e aí o marido me abraçou, muito forte, ai, muito, muito obrigada, porque você salvou a vida da minha mulher, eu fico até arrepiada, isso é muito bom. Mas isso é uma realidade, já várias vezes aconteceu isso, e na maioria das vezes o acompanhante ele não entende que quem salvou a vida do paciente foi o anestesista. Né? Mas Claro, assim, junto com o cirurgião, mas não, lógico, salvou, mas o cirurgião sozinho, se você não tivesse feito o que era necessário, que a gente não dá nem para falar que são muitas coisas, o paciente morre com muita facilidade por um sangramento obstétrico. A gente sabe, eu falo, o anestesista ele trabalha no escondimento, ninguém vê o que a gente faz, mas a gente sabe. E é muito gratificante saber, essa pessoa está viva porque eu estava ali. Eu tenho inúmeras dessas, eu tenho inúmeras para contar, mas na dor, as histórias dos pacientes são extremamente impactantes. Olha, é muita história para contar. Eu tenho algumas pacientes que têm dor pélvica crônica que foram vítimas de abuso sexual. Meu Deus. E aí, às vezes, algumas elas falam só que tiveram abuso. Eu não pergunto, não invado. Se ela quiser me contar o que houve, tudo bem, se não, não. Mas tem algumas que parece que elas precisam contar, porque aquilo é como se estivesse tirando um pouco da dor Terapêutico. delas, né? E eu gosto muito de escutar histórias de pessoas. Adoro. Vida. Isso aqui que a gente tá falando, adoro. E aí, essas pacientes me ensinaram muito, tanto a superação de um trauma, elas foram estupradas na adolescência precoce, desenvolveram dor pélvica crônica, e aí vem uma questão que hoje ela é muito falada e que me dói muito, que é o tal do aborto. Hoje a gente vive a realidade do aborto. Eu sou católica, verdadeiramente católica, e para mim aborto é em nenhuma situação, nem em estupro. E aí eu te conto por quê. Eu já tinha isso no meu coração, porque eu acho que Deus não manda uma vida que não tenha sido escolhida por Ele. A gente, às vezes, não entende a forma. Né? É muito chocante, é muito dolorido saber que tem uma mulher grávida de um estupro. Só que muitas vezes aquela pessoa que está ali dentro da barriga dela é a pessoa que vai cuidar dela, vai cuidar dos pais dela, vai... Assim, eu conheço algumas histórias de dentro da igreja que aconteceram isso. E com essa questão de aborto e estupro, eu tenho certeza hoje absoluta que se um paciente que sofreu um estupro, ele tiver um aborto programado, ela vai ter duas dores. Ela vai ter a dor de ter sido violentada na sua individualidade, na sua intimidade, e ela vai ter a dor de ter tirado uma vida. Porque se ela for mãe, ela já sabe do que se trata, mas se ela não for mãe, ela vai entender o dia que ela for o que é o amor de mãe. E ela vai entender que não interessa quem é o pai. Não interessa. A mãe ama o filho, independente de quem é o pai. A gente vê quantos filhos de bandido, de várias outras coisas. E que a mãe cria o filho, que ela ama o filho e nem lembra que o pai existe. Então, os pacientes de dor pélvica crônica que foram vítimas de abuso me fazem
ter uma visão de medicina e de mundo que é muito maior do que tratar a dor. Além dessas situações de obstetrícia que a gente vive várias vezes ao ano, a gente vive salvar vidas com a anestesia e a gente sabe que fez isso. A gente volta para casa assim, caramba, hoje uma pessoa está viva porque eu estava ali. Na dor. É entender a dor desse paciente, que é uma dor da alma, e que ela precisa ser abordada de uma forma muito maior do que com uma medicação ou com um bloqueio. A dor, quando ela tem o dano tecidual, teoricamente, ela tem ali um alvo, é teoricamente mais fácil de se tratar. Agora, essa dor da alma, onde você não tem o dano tecidual, mas que o paciente sente mais, inclusive, do que se tivesse o dano tecidual, acho que exige muito mais de vocês, médicos, você especialista em dor, para poder tratar literalmente a alma dessa pessoa. Porque antes de ter uma dor física, ela tem uma dor na alma. Sim. E isso talvez agrida até mais do que esse dano tecidual, sim, né, Cris? E muitas vezes elas não conseguem falar isso para o médico que ela procura dizendo que tem dor. Não consegue. Se você não perguntar, elas não falam. E quando elas veem que a gente entende que existe uma dor por causa disso, elas se aliviam. Elas se sentem aliviadas porque elas entendem. Então, não tô louca. Essa dor, ela existe porque tem uma causa, né? A gente precisa saber os motivos. Algumas vezes, quando a gente não sabe o motivo, aquilo é uma causa de sofrimento. Quando ela entende que a dor pélvica é uma coisa extremamente complexa, que tem nervos, que tem o emocional, que tem o social, porque a gente tem a questão da sexualidade, ela é de uma sociedade. Então, tem muita coisa envolvida naquela dor. Quando ela entende que aquilo ali é um contexto, o tratamento fica muito melhor. Ela começa a enxergar que ela tem um problema, sim, não é coisa da cabeça dela. E fica muito mais fácil de tratar, né? Eu acho extremamente gratificante. Tem várias histórias. Os pacientes de câncer também são pacientes os pacientes sobreviventes de câncer, que têm dor por cirurgia ou por radioterapia, por quimioterapia, que muitas vezes, tipo assim, não, a dor faz parte do tratamento do câncer. Mas se você tem câncer, você vai ter dor. E não é assim. Então, quando a pessoa encontra um entendimento do que ela vive, já é terapêutico. E eu creio muito, e essa questão da anestesia, que eu falo, não faça anestesia se você não tiver um chamado, porque uma coisa é uma escolha, outra coisa é um chamado, é uma vocação. É. Quando você tem uma vocação, porque hoje também tem uma tendência muito grande do médico dizer que a medicina é uma profissão como qualquer outra e que tem que ser remunerada, tem muito... Você sabe o que eu estou falando, né? Em internet a gente vê muito isso, porque médico, porque a vocação não paga as contas. Eu discordo completamente. A medicina é um sacerdócio, porque o que você pode fazer por uma pessoa, pouquíssimas outras podem, e não é todo mundo que tem esse dom, porque foi um dom dado por Deus, e a gente tem que honrar esse dom. Honrar esse dom. E quando você tem esse dom, você vive pelo chamado, você dá um significado para o que você faz, para esse sofrimento de ter ficado 30 dias em casa de licença maternidade, de não ter visto meu filho começar a andar, começar a falar, eu não vi. Só que todos os meus 2 filhos têm muito orgulho de quem eu sou. Eles já são adultos, né? Eles têm muito orgulho de quem eu sou. E isso me dá um alívio, porque mãe, você sabe, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? É verdade. Cris, a gente estava falando sobre alguns assuntos antes de começar o podcast e você tocou num assunto importante, que às vezes é o próprio medo do paciente em relação a riscos que eles correm com relação ao anestesista. Medo de uma agressão física, medo até de uma própria violência sexual. Você estava comentando que recentemente aconteceram situações no Rio de Janeiro que foram realmente muito preocupantes. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão de estupro, de ligação com o anestesista. Então, a confiança que um paciente tem no anestesista, ela é grande, né? Você vai estar desacordado com uma pessoa cuidando de você. Então, a responsabilidade do anestesista, ela é muito maior do que colocar o paciente para dormir. Aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, de um anestesista que abusava sexualmente das pacientes sedadas, é uma coisa hedionda. Assim, não tem adjetivo para a gente falar sobre isso. Mas o que eu gostaria de falar para as mulheres é que sintam-se seguras. Aqui em Brasília a gente não tem nenhum relato desse tipo de acontecimento. As pessoas que a gente conhece são extremamente sérias e levam isso a sério.
Pode ser que uma mulher se sinta mais protegida de ser uma anestesista mulher, né? Sim, mas os homens são sérios, as pessoas são sérias. Então, a gente tem que partir do princípio que quem tá ali para cuidar de você e não para te agredir. É muito difícil, é muito doloroso, é um negócio que realmente não tem justificativa nenhuma, e para mim ali seria um caso de prisão bem prolongada e de perda de CRM sem dúvida nenhuma. E qualquer caso, isso eu peço para todos que trabalham em hospital, qualquer caso que você vê, eu estou vendo que existe uma possibilidade, chame o chefe do serviço, sinalize para que aquela pessoa seja vigiada, né? Isso não pode acontecer. É inadmissível um abuso sexual dentro de um hospital, em qualquer setor. Perfeito. Só deixa claro que foi uma situação pontual que chocou todo mundo, inclusive a toda a sociedade da anestesia, e que ali é a situação de um criminoso que, por um acaso, também era anestesista. Exato. Mas foi pontual. Vocês acreditam em milagres? Eu não só acredito como eu vivo. Lari, Não. não acredita. Eu acredito que tudo tem Um propósito, um sentido, uma explicação. Tudo tem um propósito e um sentido, só que muitas vezes Deus ele dá amostras grátis de quem ele é e do que ele pode fazer pelas pessoas. Então, milagre, eu vejo milagre em tudo. A vida é um milagre, gente. Quando você para pensar em duas células que se encontraram, que vão gerar uma pessoa que tem uma alma, que tem uma identidade, que tem uma personalidade, que tem uma história que vai viver, isso é um milagre. Quando você vê pacientes que intraútero têm diagnóstico de doenças que, teoricamente, isso é incompatível com a vida, passam-se algumas semanas e aquilo ali não existe mais. Várias vezes. Isso é o quê? Acho que resume bem a gente já discutiu isso aqui, eu e o Evandro, essa questão de milagres, mas Einstein tem uma frase genial que ele fala: existem duas maneiras de se pensar o milagre. Um é acreditar que tudo é um milagre, e outro é não acreditar que não existem milagres. Eu sou a romântica. Tem os dois lados. Tem os dois lados. E eu acho que essa questão de dor, e se abordou, não só dor, mas eu acho que a questão do sofrimento humano, fica aqui uma dica, façam essa leitura. João Paulo II, hoje santo, São João Paulo II, você sabe melhor do que eu, ele tem uma encíclica que fala sobre o sentido do sofrimento humano, que dá um sentido sobrenatural que é muito confortante para pacientes que passam por experiências dolorosas de diferentes naturezas, incluindo o câncer. Por isso que isso que me levou a ler essa encíclica, que eu acho que tem muitos ensinamentos que vão muito além do racional e que entram numa esfera sobrenatural, que toca em aspectos aí muito importantes aí nessa visão nessa visão sistêmica que a gente tem dos pacientes, né? É muito legal isso. Isso é um tema para uma a super gente tem muita coisa pra Vale mais um podcast. Gente, assim, agradecer é pouco. Não dá pra pensar em agradecimento, mas... Meu Deus, já passou esse tempo Já. todo. Eu queria que vocês deixassem um recado. Alguma coisa que eu acho que fosse importante na prática do dia a dia, mas que pudesse, assim, mostrar o que vocês consideram mais importante do que o contexto material, do que o contexto do aprendizado, da técnica, porque isso é uma questão, eu concordo com você, eu acho que a gente é chamado, eu vejo dessa forma também, mas eu acho que se a gente puder pensar o que a gente pode passar para as pessoas, que vai muito mais além do que é real, do que a gente considera concreto, a gente consegue ser melhor, né? Eu não vejo a medicina simplesmente como um alívio da dor. Não, e um negócio negócio. isso na minha cabeça, então, isso para mim não dá para imaginar. Até porque eu acho que tudo que você faz sem pensar, a gente estava conversando antes de começar, né? De fazer algo sem pensar em ter uma troca de volta. Eu vou fazer isso porque isso vai me trazer alguma coisa de benefício. Isso já é uma prova que você vai ser beneficiado muito mais sem que você saiba. É impressionante como isso acontece na prática do dia a dia. Você não precisa pedir nada em troca. Uma hora isso acontece. É impressionante. E acontece mesmo. E que a gente muitas vezes não vai conseguir explicar. Então, que vocês deixassem um recado. Eu acho que vocês estão quebrando barreiras, na minha opinião pessoal, do ponto de vista de mostrar o que é ser uma anestesista mulher. É um caminho sem volta. Abrindo portas, escancarando portas. Porque hoje eu consigo ver isso de uma forma muito prática. Quando você colocou, por exemplo, que a sociedade já tem mais mulheres, né, na sociedade do Distrito Federal de Anestesia,
do que homens, isso é abrir portas, isso passa por vocês, com prismas totalmente distintos, mas que se conseguem ter uma congruência muito legal, vocês conseguem se entender com as diferenças que faz parte, né? Sim. Isso é até, eu acho que isso é até positivo, eu vejo isso de forma positiva, mas que vocês deixassem qualquer mensagem que vocês acham que seja importante pra gente fechar essas quase 2 horas que a gente tá conversando aqui. Eu não acredito em milagres, mas eu tenho muita fé. E uma vez eu li um livro que diz que faça o bem, nem que seja por egoísmo, mas faça o bem, nem que seja para você Isso. ter sabe assim, um ponto com Deus. E eu acho que dentro da medicina, a gente tem a oportunidade de fazer o bem todos os dias. E eu acho que a gente saindo, qualquer que seja a sua especialidade, se a gente sair de casa rezando, pedindo a Deus, ou o que você acreditar, com a intenção de você fazer o bem, você vai ter um trabalho muito melhor. Fantástico. É muito bom. Muito bom mesmo. A Cris tem várias. A minha mente ela é muito fervilhante. Eu tenho muitas ideias e eu penso muita coisa ao mesmo tempo. E eu acho que é por isso que às vezes eu sou desorganizada na mente. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar como mensagem é que eu sofro muito de ver que às vezes a medicina ela se desvincula de Deus. A ciência se desvincula de Deus. E São João Paulo II também diz que o homem é feito uma cruz. A gente tem os olhos para cima e a gente tem 2 asas, a fé e a razão. Sem uma delas duas, você não voa. Certo? Então, os olhos sempre para cima para olhar para Deus, fé e razão. E tudo que você faz, que for sofrido, se você der um significado, aquilo ali se torna santificador, fortalecedor. Então, tudo que não te mata, te fortalece, vendo pelo lado mundano. E todo sofrimento, quando ele é colocado junto ao sofrimento de Cristo, a sua vida passa a ter um significado. Então, a minha mensagem para todos os médicos, tanto os que já são, quanto os que vão ser e os que estão discernindo, é que entendam que ser médico é uma vocação, é um chamado, e que a gente precisa sentir isso. E a vocação, a gente só vai conseguir ser feliz quando a gente sair da gente, porque a nossa felicidade ela está fora da gente. Então, quando você se sentir chamado e enxergar que o seu propósito é o outro, se você conseguir enxergar isso, você vai ser um médico muito feliz e vai fazer muita gente feliz. Belas mensagens, né? Todo dia a gente tem a oportunidade de fazer o bem e que a gente precisa dar um sentido sobrenatural para tudo que a gente faz e entender o sofrimento humano numa perspectiva maior, seja do ponto de vista humano, seja do ponto de vista celestial. Bom, Aprendemos muito, hein, doutor Evandro? Gente, obrigado. Não tem nem o que dizer. Obrigado. Eu acho que foi realmente muito mais tranquilo do que a gente esperava, tá? Diretor, fecha as câmeras aí pra gente falar besteira, não, brincadeira. Obrigado mesmo. Eu acho que vai ter oportunidade para muito mais a partir de agora. Acho que a gente tem muito que crescer em muita coisa. O projeto está começando. Eu acho que dentro do que a gente esperava vai ter muito mais, né? Fernando tem uma coisa que eu adoro, que ele fala assim: a gente tem que fazer para ser feliz. Não vamos fazer pensando em nada, não. Vamos fazer para a gente se sentir feliz. Isso fazer bem pra gente. E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Porque às vezes a gente perde, né? A oportunidade de realmente se encontrar, de conversar, de poder entender que isso é uma curva de aprendizado, é um amadurecimento. Obrigado. E viu? parabéns, porque esse projeto é sensacional. Vocês estão de muitos parabéns e muito obrigada pelo Dois convite. Eu adorei. obrigado mesmo. Eu que agradeço, foi grande foi bom, né? oportunidade. Também Eu adorei. adoro falar. Adorei. Obrigado. Obrigado, ouvir. Larissa. Obrigada. Cris, Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigada. A gente quer aproveitar e pedir para você que assistia a esse podcast tão grande em relação à questão da parte anestésica, do quão importante é a humanização, compartilha com seus amigos, curta na rede social, Alma de Médico, podcast Alma de Médico, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas que se interessem pela humanização da medicina e que realmente vou aproveitar as palavras da Cris aqui, entendo que é um chamado, é um sacerdócio que a gente precisa entender dessa forma. Nós não estamos falando de matéria, nós não estamos falando de nada que seja
ligado à questão financeira, mas principalmente à questão espiritual, que isso é que vai fazer a diferença lá na frente. Obrigado a todos.